Salve galera, muito boa noite. Bom, rapaziada, eu geralmente aqui desse cenário eu gravo do computador, mas cara, tô com a preguiça danada de conectar o microfone e tudo mais, 2 da manhã, né? Voltei agora do estádio, tava lá até agora trocando ideia com os amigos, enfim, rapaziada. E vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo, Botafogo 3-2 Estudiantes, uma partida que, cara, assim, me fez voltar a ter uma adrenalina de, porra, meu irmão, tamo no jogo, né? Tamo, já dizia igual em Mítico, tamo competindo, né? De tipo assim, cara, a gente tá no meio dessa competitividade louca, né? Dos principais campeonatos, né? E dentre eles um que a gente é o atual campeão, né? Então, assim, cara, porra, é lógico, né? O melhor cenário seria do Botafogo ter segurado 2-0, né? Mas esse negocinho aqui, meu amigo, essa parada aqui, ó, esse negócio que a gente conquistou, não é brincadeira não. E aí tem momentos em que você tem que estar acostumado, você tem que estar atento a outras possibilidades. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre o jogo. A gente teve uma alteração, né? O Botafogo ele entendeu, tá? Isso é uma apuração, isso não é só uma leitura de jogo. O Botafogo ele entendeu que ele precisava, né, óbvio, manter o seu formato, né, o corpo da equipe que vem jogando, que vem encontrando uma forma, pelo menos na parte ofensiva do jogo, né? Defensivamente, o nosso time continua uma água, né? O Botafogo ele tem um dos piores sistemas defensivos da Série A e um time que ataca bem, né? E essa é a característica do Renato Paiva, seja nos trabalhos que ele teve em Portugal, seja no trabalho que ele teve no Independente Del Valle e também no Bahia. O Bahia era um time que criava muito, mas tomava muitos gols. Muitos gols. É uma defesa muito furada, né? E aí nessa, o Botafogo ele optou pelo Juan atuando, né? E do lado, ao invés de Jefinho, o Arthur, entre aspas, atuava pelo lado, né? Por que entre aspas? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Porque ele, na verdade, daqui a pouco não, a gente já explica agora, né? Porque o Arthur, ele, né, quando o Botafogo ficava sem a bola, ele marcava, né? Quando o Botafogo tinha a bola, a gente tinha Juan e Igor circulando, junto com o Arthur, né? Vitinho atacando um corredor, Cuiabano atacando o outro, o Telles atacando por dentro, certo? Além de Gregory e Marlon. E dessa maneira o Botafogo, desde o começo, tentou atacar um Estudiantes que veio para não jogar, né? O Estudiantes quis fazer cera, né? Argentino, é normal. E a arbitragem conivente com isso, de uma maneira muito estranha, cara. Eu achei muito estranha a arbitragem hoje, cara. Do Juan Benítez, se eu não me engano é o nome do árbitro. Muito estranho. Muito estranho. Tá? Paraguaio, um árbitro experiente até, assim, mas não querendo falar muita coisa, não querendo me alongar muito, mas muito esquisito o que a gente viu hoje à noite. E eu não tô falando só em relação ao pênalti, né, do Gregory e tudo mais. Eu tô falando do faltinha marcada, a maneira que ele fazia para, assim, laterais muito claros que eram pro Botafogo, que ele dava pro Estudiantes, falta a mesma coisa. Muito estranho, muito estranho. Mas enfim, uma coisa é você falar que o árbitro é fraco, que é o que eu falo de muitos, mas esse tava esquisito. Se é que vocês me entendem. Mas vamos lá. O Botafogo fez 1-0 com o gol do Juan, né, que é um cara que, repito, mano, eu acho que o Juan ele tá no nível de toda a equipe? Não. Acho o Juan uma merda de jogador? Também não. Ah, mas o Juan não vale 50 milhões de reais. Concordo. O Juan é um jogador para você olhar e falar, cara, vem cá que você vai contribuir livre no mercado. Como, por exemplo, veio o Elias Manuel, e eu acho o Juan melhor que o Elias, tá? Mas é um atleta que, cara, porra, tem sua utilidade. Eu vou fazer uma comparação boba aqui, Carlos Alberto, tá? Você paga 50 milhões de reais no Carlos Alberto? Não. Você tem no seu elenco? Pode ter, né? E eu acho que ele é um jogador que ele, às vezes ele vai errar, acertar, e hoje ele marcou um gol, mais um gol, né? Acho que você pode preferir outros jogadores, ok. Mas eu também não acho que você precisa ser tomado por uma implicância com ele. A gente se lembra da implicância que a torcida tinha no começo com o Júnior Santos e virou um dos jogadores mais importantes da nossa história recente, né? Enfim, continuando. Essa camisa que eu comprei lá, rapaziada, só pra constar, essa é M, né? Uma felicidade também, voltei a vestir M, rapaziada.
emagrecendo, correndo e tal. Voltei a vestir M, coisa linda, tô voltando a ficar magrinho, moleque. Ah, mano. E aí tivemos o gol do Botafogo no segundo tempo. O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, né? Não tenho o que falar do primeiro tempo do Botafogo, foi ótimo, maravilhoso. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo da era Paiva, tá? Porque o Botafogo não sofreu defensivamente. Mas é por que eu fui falar isso, né, no intervalo com os amigos, né? No segundo tempo, o Botafogo acha ali um gol numa falha do goleiro, cruzamento do Alex Telles, o gol do Igor Jesus, mais um gol, né? Pra quem fala que o Igor não faz gol, mais um gol. E aí o Botafogo começa a dormir. O Botafogo já estava dando espaços completamente desnecessários para a equipe do Estudiantes. E aí tivemos um pênalti que é bizarro. Assim, é bizarro ele primeiro ter sido marcado pelo árbitro e segundo ele ter sido validado pelo VAR. O VAR olhar, analisar com todas as câmeras e olhar e falar, é pênalti, né? Bom, o Estudiantes foi lá e bateu, né? E aí o Botafogo se desconectou completamente. Assim, o Botafogo já estava precisando de mexidas antes do primeiro gol do Estudiantes. O Botafogo já estava cansado, os jogadores já tinha gente que não estava ali, né, numa rotação legal. Lembrando que a gente tem clássico contra o Flamengo. E aí entra uma situação que ele é, assim, eu não gosto de falar desse jeito, né, mas eu não tenho outra alternativa. O time do Botafogo ele tem que jogar contra o adversário e contra as teimosias de Renato Paiva. Ponto. O Botafogo tem que jogar contra o Renato Paiva às vezes. É uma coisa simples, cara. Você percebe que um jogador, o Vitinho estava cansado, era tirar ele, né? Porra, algumas coisas não estavam funcionando no meio-campo. O Gregory fazia uma das piores partidas dele com a camisa do Botafogo. Inclusive, se fosse o Marlon fazendo a partida que o Gregory fez hoje, meu amigo, que ia chover de comentário, né? Mas ao contrário disso, o próprio Marlon Freitas fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Botafogo. Impressionante. Mais dinâmico, mais rápido nos passes, marcando melhor, tá? Eu acho que ele tá percebendo que o Alan tá chegando, né? E aí, muito bom, a gente tá vendo que o Alan, pela terceira vez seguida, entra muito bem. Eu acho que ele ainda tá pesado e tudo mais, mas, cara, o Alan tá começando a se mostrar, né? Ele tá começando a mostrar um pouco daquela qualidade que a gente sempre viu que ele teve. No futebol brasileiro, no futebol italiano, na seleção brasileira, enfim. E aí tivemos o gol do Estudiantes em mais um mole defensivo. Assim, se o Botafogo ele é um time que cria muito, ataca muito, eu venho ficando satisfeito com a maneira que o Botafogo ataca. Defensivamente, o Botafogo parece um time de Série B. Tá? Defensivamente, o Botafogo é muito crítico. Muito crítico. Tá? E aí, cara, o Botafogo continuou martelando, voltou pro jogo. E o Marlon, né, que já tinha dado duas bolas absurdas. Uma pro Vitinho, que pra variar, né, assim, um momento cômico, né? Porque eu acho que a comédia também faz parte aqui das sátiras, né? E da maneira que você analisa o jogo. Cara, o Vitinho é inexplicável, porque ele marca pra caralho. Eu não acho a troca de passes, assim, a maneira que ele participa da construção ruim, né? Mas no apoio, cara, tipo assim, assim, eu acho que ele tem alguma coisa na infância dele, na adolescência dele, traumatizou o Vitinho com um retângulo, né? O Vitinho é um cara que ele vai, saída de bola dele é boa, construção ali do lado é boa, quando ele ataca ele por dentro é bom, mas aí ele chega perto do retângulo, que é aquele retângulo da área, eu não sei o que acontece, ele olha para aquele retângulo e fica maluco, os olhos dele viram, caralho, blum, ele isola a bola, ele joga para cima, ele erra o domínio, eu não sei o que acontece, é uma coisa inexplicável. O Marlon deixou ele, assim, de uma maneira precisa, né, assim, falou, cara, meu irmão, se consagra com assistência, pelo amor de Deus. Ele errou. Aí tivemos a entrada do Ponte, o Marlon deu mais uma enfiada de bola absurda, o Ponte pelo menos acertou o cruzamento, acabou que a finalização não saiu. E aí depois tivemos mais um lançamento absurdo do Marlon, e o Arthur, para coroar a partida dele, volto a repetir, rapaziada, volto a repetir, né? Teve um comentário que foi louvável o esforço do Brownie para tentar passar pano e elogiar o Arthur, né? Não sei de onde o Brownie tirou essa loucura de que o Arthur joga por dentro. Eu tirei da minha análise, rapaziada. Eu sei ler futebol. A diferença é essa, né? O Arthur é um jogador com uma estatura baixa, é um jogador de qualidade. Ele tem sua qualidade. Tá perdendo gol? Tava. Tá irritando? Né? Tava irritando? Tava. É um cara que ele é pequenininho, né? A passada
curta, miúda, tem isso, é diferente, pô, pro Luiz Henrique, o Júnior Santos, que eram jogadores ali com uma passada absurda. Ok. Significa que ele é uma merda de jogador? Não. Mas ele não é ponta. Ele não é ponta, ele não tem físico, estatura, porte físico para chegar no fundo, fazer jogada. Ele de ponta, o que ele estava fazendo? Ele estava dominando, cortando para o meio e o Botafogo estava perdendo fundo. O Arthur, meu amigo, eu falei exatamente isso aqui, cara. Quem for ligeiro vai comentar no vídeo em que eu falo. Quando o Savarino não puder jogar, seja por uma lesão, que é o caso, seja por uma suspensão, data FIFA, sei lá, o Arthur vai ser colocado de 10, vai ser colocado para jogar por dentro, vai ser colocado para jogar como um segundo atacante, e aí a gente vai ver a qualidade dele. E é exatamente isso que aconteceu. O Arthur jogou uma barbaridade. Uma barbaridade. Jogou muito. Mais uma assistência e agora um golaço. Né? Um golaço. Um domínio já orientado para o ponto futuro para tirar ele do goleiro e fazer o 3-2 para o Botafogo. E a partir dali o Botafogo desenvolveu um bom jogo. O Jefinho entrou pouquíssimo tempo, acho que ele merecia mais minutos, pelo que vem jogando. Danilo, na minha opinião, entrou dando mais segurança do que o Gregory, que pra mim, né? Se o Marlon fez um dos melhores jogos, se não o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo, o Gregory fez um dos piores, né? Achei o Jair bem seguro hoje, o John muito bem tirando uma bola ali que ele errou, muito boba. Enfim, e de resto é isso, né? Vamos para esse clássico contra o Flamengo agora. Acho que é importante, né, para revigorar as energias. Acho que era muito importante o Botafogo vencer esse jogo para se aproximar ali do grupo da Libertadores. Mas é aquilo, vamos ver o que o Paiva vai fazer. Se ele vai modificar muito o time, como que ele vai mexer. Eu acho que ele demora demais para mexer no time, cara. Demais. É um cara que eu acho que ele demora 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo para mexer uma, duas peças. E acho que isso pode ter a ver até com as lesões que o Botafogo está tendo. Enfim, mais uma vez me preocupei muito, né, com algumas questões, algumas teimosias do Paiva, mas preciso dizer que o Botafogo vem criando cada vez mais. Tudo bem que o time dos Estudiantes é muito limitado, mas, enfim, precisamos ser justos. E agora, meu irmão, para não correr risco, porque o Estudiantes deve ganhar do cara bobo, é importante que o Botafogo vencesse a equipe da Universidade de Chile. Tá? Seria muito importante que o Botafogo vencesse o time chileno. Eu acho que vai vencer. Acho que o Botafogo vai vencer. Mas primeiro, foco no Flamengo, depois no Capital. Aí depois do Capital, acho que o Botafogo enfrenta o Santos. E aí sim teremos esse último jogo da fase de grupos da Conmebol Libertadores, que, se eu não me engano, vai ser o último jogo do Botafogo antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes, que eu estarei lá. Tá certo, rapaziada? Mas é isso. Tem jogo. Você não tem que só jogar, você tem que vencer, e o Botafogo venceu. Estamos vivos, rapaziada. Tá. Quase fomos para a Sula, mas estamos vivos. É isso. Um abraço, tamo junto e fui.